E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Bravo Cast, um podcast aqui de Porto Alegre para falar de assuntos da cidade, de diferentes áreas, diferentes segmentos, mas sempre focado aqui em Porto Alegre e região. Esse episódio, esse programa, esse podcast é uma parceria entre o MyWay, Co-Living aqui na Cidade Baixa, a Poa Play, que é a produtora que está fazendo a direção desse programa, e eu sou o apresentador. Então, no episódio de hoje eu trouxe duas presenças ilustres aqui para a gente conversar um pouco sobre Porto Alegre, falar sobre o turismo na cidade, opções de lugares, obras que estão sendo feitas e demais assuntos ligados a esse setor que atrai tantas pessoas para visitarem a nossa cidade. Então sejam muito bem-vindos, vereador Gessé Sangalli, vereador Pablo Melo, bem-vindos ao programa. Obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço também e vamos lá. Agradeço vocês nesse caos que a gente está vivendo na cidade, de diversos fatores aí que estão atrapalhando o dia a dia do gaúcho, né, do porto-alegrense. Vocês conseguirem um tempinho aqui para a gente conversar um pouco e passar umas informações até para a população de Porto Alegre, o pessoal que está aí nos assistindo. Vocês já estão... O vereador Gessé está no primeiro mandato em Porto Alegre? Um mandato em Viamão e um mandato em Porto Alegre. Porto Alegre, vereador Pablo? Primeiro também. E... Só por lá. O Gessé é um fenômeno, né? Não conheci, talvez não conheça em vida alguém que foi vereador em Viamão e depois já emendou um mandato direto em Porto Alegre. Então, mas eu lembro é um homem a ser estudado. No dia que a gente foi no centro de Porto Alegre, lá que a gente estava vendo a questão dos lojistas, eu lembro que alguém viu o vídeo e falou: eu conheço esse cara lá de Viamão. Aí depois até o Cris aqui da nossa produção falou: mas quem é que veio no programa? Eu falei: vereador Pablo e vereador Gessé. O vereador Gessé é do Tapa Buraco, né? Daí eu falei: é isso mesmo. Já conheci o projeto. O que vocês acham assim de Porto Alegre? Como é que a gente está? Vi que a gente fez, a prefeitura, né, a gestão fez bastante alteração nessas áreas que são para o turista, né? A orla, onde tem um lazer tanto para a população daqui quanto quem vem do interior do estado, de outras regiões. O que vocês acham, como é que vocês acham que está acontecendo isso, dessa evolução de estar vindo mais turistas para cá, de melhorias? A gente vi embaixo de alguns viadutos também aquelas conveniências novas, bonitas, decoradas, com opções de produtos. O que vocês enxergam desse cenário assim? Bom, vamos lá. A questão do turismo, ela é uma economia nova, uma economia limpa, que traz mais desenvolvimento para a cidade, gera emprego nesse setor de serviços, onde as pessoas, por serem locais e conhecerem a região, acabam tendo algo a oferecer à pessoa que vem visitar. Tem desde o turismo ecológico ao turismo de restaurantes e turismo de pontos turísticos da nossa cidade. Nós temos o Iberê, nós temos agora o trecho 1, o trecho 3 já revitalizados, que foram entregues à população e atraem pessoas para comparecer. Nós temos os times de futebol, Grêmio e Inter, que acaba sendo uma forma de turismo também, porque eu vejo pelos meus pais no interior, eles vêm para Porto Alegre para assistir um jogo do Inter ou um jogo do Grêmio, e isso bem ou mal acaba ajudando na economia da cidade. Né? Só que, e muitas pessoas reclamam que Porto Alegre, antigamente, e ainda um pouco hoje, era um local de passagem para quem vem para Gramado, quem vem para a Serra Gaúcha. E, na verdade, a nossa missão como cidade é tentar encontrar novos atrativos para que as pessoas percam uma noite em Porto Alegre, uma semana em Porto Alegre. E tem uma característica bem interessante aqui em Porto Alegre, é que o turismo de negócios ainda é maior do que o turismo por divertimento, por diversão, por entretenimento. Então, as diárias nos hotéis de Porto Alegre são maior durante a semana do que no final de semana. Então isso é algo que deve ser mudado e, obviamente, trazendo atrações relevantes para a cidade, é que isso pode mudar e a taxa de ocupação acaba aumentando. Então, essa é uma primeira característica interessante. E depois a gente pode falar sobre pontos e locais, que eu acho que são interessantes. Até tem uma obra que a gente está fazendo que é bastante interessante, mas eu acho que para uma introdução é mais ou menos isso que eu tinha que construir. Eu acho que o Gessé toca numa pauta ali que é interessante para fazer essa abertura. Eu fui diretor do Ministério da Cidadania de 2019 a 2021. Aliás, eu voltei para a eleição, eu concorri 3 vezes a vereador, entrei agora na terceira. Eu voltei faltando 2 meses para a eleição. Uma decisão difícil, enfim, né? Fui levado pelo ministro Terra na época, o ministro Onyx continuou depois no lugar do Terra, me convidou para continuar. Mas eu tinha esse desejo de voltar a concorrer, né? Enfim, dessa vez.
E a curiosidade nisso que o Gessé fala é que todos os meus vizinhos, lá, quando tu tá em Brasília, tu tá com todos, o Brasil inteiro mora lá, né? De todos os estados, porque trabalham lá. E todos os meus vizinhos conheciam o Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre eles conheciam só o Salgado Filho. Exatamente como o Gessé disse, Porto Alegre é só uma rota de passagem para a Serra Gaúcha. Eu acho que com os investimentos, a revitalização da orla é uma questão. A questão, por exemplo, que a gente tem trabalhado muito, com os projetos que nós votamos na Câmara, a gente aumentou o orçamento da capital. Quando o prefeito Mello assume era de 7 ou 8 bilhões, já está em 11 bilhões o orçamento anual da capital. Então isso dá mais poder de fogo para a prefeitura investir na revitalização do asfalto, dos equipamentos públicos. O Gessé falou muito bem da questão dos trechos da orla, que é uma obra que começa lá no governo Fortunati, inclusive que o Mello era vice, passa pelo Marquesan, continua com o prefeito Mello, e eu espero que seja uma política de Estado, né? Que ela continue, independente dos próximos prefeitos ou prefeitos que vierem, assumir, que faça a revitalização da orla até lá o Lami. Então você tem a questão do quadrilátero central, que é um investimento, se eu não me lembro, já se é 1 ou 2 bilhões do BID, que é um financiamento que a prefeitura para a revitalização do centro histórico, que é uma das áreas mais bonitas e mais frequentadas de Porto Alegre. Falou do Grêmio, do Inter. Tem a questão do turismo de negócios. Nós trouxemos a Salto Summit para Porto Alegre, que é uma das maiores feiras de inovação. O Cais de Embarcadeiro já vai para a terceira edição e já está garantido pelo prefeito Mello. E outros estados estão chamando também, né? Estão chamando. Eu estive com o prefeito Mello lá em Goiás, lá em Goiânia, para trazer o Conazens. O que é o Conazens? O Conazens é uma conferência nacional das secretarias municipais de saúde do Brasil inteiro. Foi em Goiânia a edição. Tinha 15 mil pessoas. Tinha 15 mil pessoas lá em Goiânia para o Conazens. Então teve recentemente também o encontro das guardas municipais aqui no Rio Grande do Sul. Teve no Rio Grande do Sul. Então Porto Alegre começou a ser exatamente pelos investimentos que eu e o Gessé votamos na Câmara e outros vereadores também, investimentos que a prefeitura tem feito na cidade. Porto Alegre começou a ser vista com melhores olhos para o turismo de eventos, mas também a questão da revitalização do centro histórico, a revitalização do Quarto Distrito, que até poucos anos atrás era um bairro jogado às traças. Tudo isso todo porto-alegrense e gaúcho que frequenta Porto Alegre sabe. Tá? Então ali já há uma vida, gastronomia, bares, restaurantes, enfim. Tem toda uma questão, tem a questão da recuperação das vias, que é um problema histórico. Nós colocamos mais asfalto no último ano do que nos últimos 5 na cidade, embora haja muito buraco. Mas há problemas históricos. E tu mesmo falou, Rafa, e eu te fiz uma crítica construtiva no teu Instagram, que há muitos transtornos por causa das obras no centro histórico. Sim. É verdade, e eu te respondi no teu Instagram. As obras são problemas temporários para benefícios permanentes. Que bom que algum prefeito está enfrentando problemas históricos que o centro histórico tem. Não, é interessante relação à questão do investimento nas regiões. Né? A gente vê muito a esquerda e a oposição política reclamando desenvolvimento só para o centro, desenvolvimento só para a orla, desenvolvimento só para o quarto distrito. Sim, mas o orçamento da cidade é limitado. Sim. E se tu pegar todo o dinheiro e colocar num bairro, tu ainda não vai resolver. Então tu precisa, obviamente, focar em alguns locais para fazer o desenvolvimento daquilo, e depois que tiver resolvido aquilo, tu vai para outro e vai desenvolvendo. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, que na verdade se tu botar todo o orçamento da cidade num único bairro, ainda assim vai ter problemas que não vão ser solucionados. E também tudo tem uma reação, né? Então, por exemplo, que nem esse pessoal que reclama que estão investindo um monte no centro e na orla e nos bairros nada. Só que que é uma inverdade. Sim, mas aí o que acontece? A partir do momento que a gente que eu digo a cidade, né? Reforma a orla, reforma os pontos turísticos, atrai mais turistas para a cidade, pessoas para usufruir daquelas áreas, a engrenagem econômica também aumenta. Então, por exemplo, não está conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo na cidade, que é uma cidade grande, uma população enorme, mas está sendo melhoradas as regiões que têm um maior acesso público, volumoso. Então, por exemplo, no centro é onde concentra a maior parte de turistas que passam e tal. Então, acredito que às vezes o pessoal acaba não tendo essa perspectiva de que melhorando uma zona turística vai atrair mais gente, automaticamente a engrenagem da econômica gira melhor, tem mais empregos, tem mais, enfim. Né? Sim, e tem até agora lembrando, assim, se tu for colocar aqui, tu tem o centro que está sendo aquela questão de infraestrutura está sendo mexida, mas nós temos agora o Embarcadeiro, junto do local onde fica o South Summit.
A própria usina do gasômetro Está sendo reformada, né? quase concluída. É uma obra municipal? Ela, na verdade, assim, ó, a usina do gasômetro, ela pertencia à Agência União, né? de Energia Elétrica, algo tipo assim, porque ela era utilizada como uma geradora termoelétrica Sim, no era passado. estatal, sim. E daí ela, como a tecnologia de geração e distribuição melhorou, tu consegue ter geradoras mais distantes. E daí se tornou obsoleta, como se fosse. Mas ela é um prédio histórico. E ela pertencia à União. E daí o Melo foi lá com o Bolsonaro e solicitou que ela fosse cedida para o município. Porque, obviamente, ela é um cartão postal da cidade, ela se tornou um patrimônio cultural da cidade. Então, a reforma que está sendo feita vai ter ali gastronomia, vai ter tudo que tem, qualquer empreendimento histórico, quando é voltado para a questão também cultural e turística. Então, ela vai ter sala de apresentação, tudo que a gente observa assim, Infraestruturas. enfim, infraestrutura. E também nós temos o trecho 1 que foi entregue e agora, a gente não falou, mas está sendo gestado a licitação para a questão do trecho 2 da obra do gasômetro, que é onde fica hoje o Anfiteatro Pôr do Sol. Ah, sim. Então nós temos o trecho o embarcadeiro, o gasômetro, o trecho 1, o trecho 2 que ainda não foi revitalizado, o trecho 3 até o Pontal. E também tem a questão de uma contrapartida que o município vai exigir do Internacional para fazer uma regulação da Vila dos Pescadores ali. Sim. Então, toda a orla está sendo pensada no longo prazo, óbvio que cada gestão vai ter a sua marca, e eu acho que a marca dessa gestão é a revitalização do dilúvio e também a questão do trecho 2, que está sendo gestionado. Daí vai ter centro de eventos e tal, e a ideia principal do governo é criar a cidade de Porto Alegre um grande local para receber grandes eventos. Porque nós temos hoje a Fiergs, mas ela é privada e fica num eixo mais distante da cidade. Cantão lá. E não tem, como se fosse próximo dela, atrativos turísticos. E o trecho 2 tem. É feio ali. A pessoa sai da conferência no trecho 2, já pode caminhar na orla, já pode ir para o Pontal, já pode ir para o Embarcadeiro, e faz muito mais sentido do ponto Uma de zona vista. bonita, né? E acho que também há de se lembrar aqui que o maior evento turístico de Porto Alegre há muitos e muitos anos é o acampamento Farroupilha, que hoje tem a concessão da GAN3, que assumiu por 35 anos e vai fazer um investimento de quase 300 milhões de reais, e ela vai tomar conta durante 35 anos, mas vai aquele ponto que é só um ponto turístico de Porto Alegre durante aquele período que é o acampamento, ele vai ser um ponto turístico o ano inteiro, com diversas atrações culturais, gastronômicas, vai ter roda gigante, enfim, ali vai ser uma área que vai ter muita vida exatamente por essa parcerização que o governo tem feito com a iniciativa privada, que tanto eu quanto o G7 temos apreço por isso, vemos com bons olhos essa parcerização, porque só o poder público não dá conta da gente construir uma cidade melhor. Grande, né? Então nós temos que fazer essas O trecho 1 da obra do construções. gasômetro já tem essa parceria de gestão com a empresa, ela é gratuita ao usuário, mas as pessoas que empreendem ali pagam aluguel para a empresa como uma remuneração pela concessão. Então, sempre que for possível, tu tirar esse custo de manutenção da prefeitura, e eu vou dar um exemplo. Agora, recentemente, tivemos as enchentes que atingiram a cidade de Porto Alegre. O trecho 1, a manutenção inteira foi paga pela GAN3. O trecho 3, a manutenção inteira foi paga pela prefeitura. O que era melhor para a cidade? Que o privado assumisse esse custo ou que o município Tivesse essa demanda muito maior. Então existe esse preconceito contra as concessões e contra as parcerizações, mas na verdade a parcerização ela tem o prêmio, mas tem o risco. Sim. E se a gente passa isso para o privado, ele que vai ser feliz. Mas não é o município que acaba arcando com esses custos quando tem que fazer manutenção. E o que vai acontecer, por exemplo, agora lá na Orla de Ipanema. A Orla de Ipanema foi toda destruída pela enchente. Quem vai ter que bancar a manutenção é a prefeitura. E se tivesse sido concedido já, não teria que arcar com esse custo. Eu vejo na internet, principalmente no meu perfil, como eu mostro muitos lugares e tal, e o vídeo que eu fiz do Cais Embarcadeiro deu quase 1 milhão de acessos no Instagram, e eu vi muitas pessoas reclamando justamente isso, privatização, isso aí é só para elite, não sei o quê. Só que eu
tenho o hábito de caminhar todo dia de manhã, e eu pego aquela hora do gasômetro ali, vou até o Pontal. No Pontal tem até um bebedor de água quente, água gelada para te tomar o chimarrão, para te encher a garrafinha. E a grama tudo aparadinha, sem lixo no chão, ninguém te cobra para te entrar. Sim. Então, eu também vejo com bons olhos... A desprivatização foi o fato de ter feito a concessão. Como assim? Porque, na verdade, sim, ele era privado, né? As pessoas eram privadas de acessar o Pontal. Exato. Agora foi privatizado, mas foi desprivado das pessoas poderem ter acesso às coisas. E é uma qualidade muito diferente, porque imagina quantas pessoas a prefeitura tem que ter para conseguir deixar todas as praças com uma pintadinha, com a grama parada, com o lixo recolhido. E quando tem essa parceria, por mais que haja comentários, o pessoal falando, privatizando, tá segregando, separando só para uma classe. É mentira, né? Óbvio. É aberto às pessoas. Então, por exemplo, eu vou caminhar lá às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, não tem uma porteira, algo que eu tenho que pagar para entrar, e tem uma ótima estrutura para eu usufruir como usuário. Que na verdade existe cidadão, uma cerca. né? Existe uma cerca ideológica. Que as pessoas acabam utilizando esses argumentos fáceis Isso é uma coisa que a esquerda faz muito. Ela utiliza gatilhos mentais para gerar nas pessoas uma revolta. E isso trazer elas para o lado ideológico delas. Porque segrega o pobre, segrega isso, não sei o quê. Cara, mas é um fato não observável na realidade. Um argumento não observável na realidade, porque ninguém é proibido de acessar o próprio embarcadeiro. Sim. E, inclusive, eu não sou contra as cercas, por exemplo, ali o próprio muro do Mauá. O muro da Mauá protegeu a cidade de Porto Alegre. Até tem uma simulação da GZH que mostra onde teria chegado as águas do Guaíba hoje, nessa última enchente que nós tivemos. O comerciante estava lascado, né? Se não tivesse lascado. E tu mesmo me testemunhou no WhatsApp ali que tu já estava erguendo os teus insumos lá para não correr o risco de alagar. Então, no fundo, o muro da Mauá ajudou a proteger. Óbvio que se fizer um outro sistema de proteção que garanta a mesma segurança, cara, show de bola. Eu não sei se essa é a prioridade da cidade hoje, mas eu não sou contra o cercamento, por exemplo, da Mauá, do muro da Mauá. Porque eu concordo que a cerca e o muro, ela faz uma separação física. Mas o que impedia as pessoas de entrar no cais embarcadeiro ou no cais Mauá não era a cerca, era a política. Porque ninguém reclama da cerca ou do muro de um shopping, porque tu pode entrar no shopping. Agora, com o próprio empreendimento do cais embarcadeiro, as pessoas entrando lá, essa pressão, entre aspas, pela derrubada do muro diminuiu, porque as pessoas têm acesso. Ele é só um anteparo que serve para a finalidade de proteger a cidade. Então, eu acho que essa discussão até diminuiu. A própria esquerda, que era contra o muro, agora está falando em mudanças climáticas, aí mudou um pouco do argumento. Rafael, a gente enfrenta ali na Câmara de Vereadores algumas situações que beiram o ridículo e o absurdo. O GC até fez um vídeo que viralizou, um vídeo que eu achei fenomenal. As pessoas, na época lá da 1987, abraçando ali a hora do Guaíba. Eu moro ali na curva do Iberê Camargo. Moro há 20 anos ali. Mora bem? Mas eu moro. É bonita a vista ali. Quer dizer, eu moro bem, pode-se dizer agora, porque há 20 anos atrás, quando eu fui morar, não tinha absolutamente nada ali. Não tinha nem o Big ainda, que agora já virou Carrefour, enfim. E ali, vamos ser sinceros, ali a população de Porto Alegre era privada, porque ali era um matagal, era jogada a violência, era sujeira, tráfico de drogas, enfim. E aquela área revitalizada, hoje ela é de todos os porto-alegrenses. Mais atrativo, né? Mais atrativo. Outra coisa ridícula que a gente passou na Câmara de Vereadores, e até não vou falar o nome do vereador, até que a gente tem uma boa relação, né, GC? Lá, por exemplo, lá é o seguinte... O Parque da Harmonia, até 30, 40 anos atrás, era um banhado. E daí agora veio toda uma discussão que o Parque da Harmonia ia ser privatizado por causa dessa concessão que vai melhorar, mais um espaço público que vai ser melhorado para a cidade de Porto Alegre. Não, porque aqui existem árvores centenárias, sendo que era um banhado há 30 anos atrás. Aquilo ali nunca teve absolutamente nada. Sim. Se tornou o Parque ali Maurício Sobrinho e agora tem essa concessão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente enfrenta essa cerca ideológica que o GCE colocou muito bem, mas eu acho que a gente está no momento, tenho convicção que a gente está no momento da cidade, tem vereadores, em primeiro lugar, a maioria dos vereadores corajosos exatamente para enfrentar essas trancas ideológicas que nós temos na cidade. Nós queremos sim uma cidade desenvolvida com parceria do público com o privado, aqui na capital. Então hoje a orla não é mais privada do povo porto-alegrense. A questão do Muro da Mauá, como o GCE também colocou, eu acho que é muito importante a gente falar. Ninguém aqui é contra o Muro da Mauá, muito pelo contrário. Se pudesse, eu era o primeiro
com uma picareta e ir em cima daquele muro como cidadão. Mas não, a gente não pode tirar. E a demonstração que a gente não pode tirar o muro é exatamente o que nós temos passado nos últimos meses aqui na capital. Mas o homem já chegou na Lua, o homem já está indo a Marte. Será que não tem uma tecnologia que a gente possa implantar ali para a gente ter substituir o muro por daqui a pouco um muro retrátil, um muro que... As próprias arquibancadas que tem no trecho 1 da hora ali é como se fosse o que eles estão propondo também. Questão só de custo, né? Mas se vai ficar por privado que vai assumir a concessão ali por 30, 40 anos, o problema dele. Se ele quiser e ele preferir tirar o muro para ter mais caminhabilidade e conexão com a cidade e ele colocar um outro sistema de proteção, não vejo problema. Exatamente, não pode tirar o sistema de proteção, mas tem sistemas mais modernos que a gente pode entregar o Guaíba, colocar o Guaíba de frente à população porto-alegrense. Mudando um pouco de saco para mala, mas ainda pegando essa deixa do cais ali do porto. Porto Alegre, né? A gente é referência por ser um porto. A gente tem o Guaíba, tem como entrar então pelo mar, né? Entra lá pela Praia do Cassino e sobe até aqui. Já foi cogitado, isso claro já seria um assunto a nível estadual e federal, mas quantos turistas, se tivesse uma passagem aqui, o pessoal está descendo do Nordeste de navio cruzeiro para pegar as praias na Argentina, para descer lá pro... Sim, seria top. Seria uma rota de trazer gente, porque eu vejo aqueles navios enormes só com areia. E se tivesse um porto, assim, bonito, Sim. que chegasse turista... Mas o gargalo não é o porto, tá? É? O gargalo é o calado, a profundidade do Guaíba. Deveria fazer uma dragagem ali. Eu até propus já isso como alternativa, porque se tu for parar para pensar, olha quantos quilômetros daqui até Rio Grande, é muito grande, e o Guaíba ele é bem raso relativamente a esses veículos de cruzeiro, esses navios de cruzeiro, então deveria aumentar ali a profundidade em uns 7, 8 metros, é absurdo. Na minha opinião, a FEPAM e o governo do estado tinham a obrigação de mudar a forma como eles fazem hoje a questão da liberação para coleta de areia. Hoje eles coletam ali no Jacuí, no Taquari, não sei o que e tal, que gera um problema de desassoreamento das margens, porque eles catam a areia do fundo do rio e acaba que nem aconteceu agora aqui no dilúvio, eles tiraram muito areia, isso é culpa da empresa, e tirou inclusive a base do dilúvio e acabou que os taludes acabaram caindo. É o mesmo processo de desassoreamento que acaba acontecendo, desassoreamento que acaba acontecendo no Jacuí, que gera o assoreamento das margens. E, na minha opinião, tinha que fazer assim, liberar as areiras para recolher areia no Guaíba, no trecho onde vai ser feito o deslocamento desses navios. Une útil ao agradável. Vai demorar anos para conseguir fazer a dragagem, óbvio, mas primeiro que vai ser gratuito e, ao mesmo tempo, trazer maior profundidade. Hoje, os navios de cruzeiro não podem vir para Porto Alegre, eu sei porque eu participei da audiência pública sobre isso, por causa da profundidade do Guaíba. Acho que nós temos que enfrentar essa questão do plano hidroviário metropolitano. Eu, no governo Sartori, trabalhei na Metroplan, que é o órgão que regula essas questões metropolitanas, principalmente de transporte público. E lá existe, por parte do governo do estado, um estudo feito. Tem uma vereadora, nossa colega Fernanda também, ela está fazendo uma frente parlamentar para falar sobre o plano hidroviário. Aqui, nós temos uma cidade, por que você não poderia pegar? O catamarã é apenas um nome de um barco, mas poderia ter um barco mais simples, que aporta hoje ali no cais, ele vai até aqui o Pontal, mas poderia ir até a Assunção, poderia ir até o Belém Novo, poderia ir até o Lami, enfim. Barra do Ribeiro, mas eu, como trabalhei lá 2, 3 anos, inclusive conheci o Gessé lá, Sim. que procurou a Metroplan, porque o grande plano, né, Gessé, teu era do prolongamento da Ipiranga, né, que é uma questão metropolitana. Porto Alegre. Porto Alegre e Viamão, né, então envolve os dois municípios, então tem relação com a Metroplan. Então, eu acho que Porto Alegre tinha que se ater a essa questão de ter um plano hidroviário aqui não metropolitano, mas dentro da capital. Tá? Mas isso esbarra, e eu me lembro exatamente, porque trabalhei lá de 2014 a 2016, depois 2017, esbarra na questão do investimento. Você pode ter certeza que se fosse viável financeiramente, se o investidor, o empreendedor visse que é possível e que geraria lucro, enfim, isso já estaria implementado em Porto Alegre. Porque o que você precisa? Por exemplo, é o seguinte, se você coloca lá uma estação hidroviária lá no Belém Novo, você precisa de toda uma infraestrutura no entorno para que você, por exemplo, você precisa de um estacionamento,
porque o cidadão daqui a pouco ele mora a 3, 4 quadras da área, mas ele deixa o carro ali para pegar o barco para vir até o centro. Então são investimentos que são necessários para que você possa ter implementado aqui também um novo modal de transporte público aqui na capital, o que também geraria, também não tem nenhuma, que seria vetor de desenvolvimento econômico e de turismo aqui na capital. Sim, nós temos um belo rio, tu vê, por exemplo, lá em Brasília, que eu falei no início aqui do podcast que eu morei lá, a segunda maior frota de barcos é lá de Brasília, a primeira é no Rio de Janeiro, e nós temos um belo rio aqui que é subaproveitado. Então eu acho que os próximos governos aí têm que olhar com muito carinho essa questão aqui de um plano hidroviário aqui que valorize o nosso rio, não só para transporte público, mas para como turismo e lazer. Vou aproveitando, deixando aqui até um recado para a população porto-alegrense que está nos assistindo. Por muitas vezes os políticos são criticados por falta de atitudes ou por atitudes erradas, mas a população, às vezes, tu tá na Ipiranga, tu vê um cara lá tirando um sofá dentro do Ipiranga, dentro do dilúvio. Tu vê na beira os caras botando um monte de resto de coisa, de geladeira, de fogão, de bicho morto, enfim. A gente tem um rio maravilhoso, né? E acredito que cada vez vai ser mais fácil explorar ele se a população também, a população porto-alegrense se ajudar. Né? Porque não adianta, por exemplo, também a Câmara, tanto o governo municipal quanto o estadual, fizer um baita trabalho para melhorar, para limpar, para fazer estrutura e tal, e o próprio porto-alegrense vai ali e acaba destruindo o que é criado, né? Sim, tem um pensamento que eu tenho, que é o que não é visto não é fiscalizado. Tá? E eu tenho um exemplo disso. Nesse trecho de 1 quilômetro da Ipiranga, ali depois de Antônio de Carvalho, que o Melo asfaltou a meu pedido através das emendas impositivas para fazer a questão do prolongamento da Ipiranga, toda semana chegavam denúncias de uma empresa de esgoto, que fazia aquele coleta de esgoto na tua casa e tal, limpa a fossa e tal, e jogava ali no último 1 quilômetro. Colocava a mangueira para dentro e desfazia ali no dilúvio. E depois que asfaltou, aumentou o fluxo de pessoas por ali e o cara parou de largar. Óbvio que foi autuado e tal, mas ele continuou mesmo sendo autuado colocando ali, porque para ele, de repente, compensava economicamente pagar a multa do que ele pagar a correta destinação. E agora pensa, o que fez ele parar? Não foi a multa, foi o fato de ser visto, porque pegava mais mal para a empresa dele sendo visto colocar dentro do dilúvio do que ele pagar a taxa e tal. Que vê situações falar, né? Pô, cara, não faz isso. Quantas vezes as pessoas jogam coisa e tal porque não dá nada, não vê. E eu acho que o fato, por exemplo, do próprio Guaíba pode ser isso. Quanto mais pessoas usando, maior a fiscalização, porque hoje são poucas pessoas que podem usar o Guaíba como lazer. A gente vê muito no final de semana. Sim. Mas pensa, porque a população de Porto Alegre é pobre. Não é por isso. Porque até em Itapuã, lá Vila do Pescador, tem barquinho. Não é por isso. É por uma cultura e também por uma falta de infraestrutura. Melhorando, aumenta. Não vai ser Mônaco. Acho que não vai ser Mônaco. Sim. Mas vai ser mais do que é hoje. Não pode, Itapuã tem mais barco do que o Porto Alegre. E tem. E é por uma questão de cultura e também de infraestrutura. Eu vinha conversando com o presidente do MLU esses dias, o Paulo Marques. Ele estava me falando que a prefeitura gasta mais de R$1 milhão mês para resolver o problema de mais de 400 focos de lixo que nós temos na capital. Veja que é um dinheiro que poderia estar sendo investido em qualquer outra área, educação, segurança pública, saneamento, enfim, e está sendo gasto, o dinheiro está sendo colocado literalmente na lata do lixo, né? Que é para que a prefeitura faça o recolhimento de lixo de focos irregulares, né? Então, isso é um problema histórico, é um problema de educação e que, de fato, né, nós temos enfrentado essa situação e queremos usar exatamente também aqui o teu podcast, tenho certeza que o GCE, falo pelo GCE também, para que a população denuncie. É muito importante pelo 156 fazer essas denúncias para que a prefeitura autue essas empresas e denuncie exatamente para que essas empresas não façam. Pessoas e empresas, né? Que nem o GCE deu o exemplo de empresa. Existem várias empresas que fazem descarte regular de lixo na cidade. Entulho também. Entulho. Então, enfim, é fundamental a população ajudar a fiscalizar também para a cidade. O espaço público não é de ninguém, o espaço público é de todos. Então, sim, todos têm que ajudar a cuidar do espaço público. Então, é fundamental a denúncia para que a prefeitura possa tomar as devidas atitudes contra as pessoas
e contra as empresas que cometem esse crime aqui na nossa cidade. Com relação à questão do turismo, é mesmo a última questão, tratando de orla. Bom, muito turista vem para Porto Alegre, para o Inter, para o Grêmio, e não tinha para onde ir mais. Agora tem a orla. E na orla já come um cachorro quente, ou já vai no restaurante, e já fica no negócio. E eu vejo muito pelos meus parentes do interior que vêm para ver o jogo do Inter do Grêmio e vão para a orla. E agora na orla, trecho 3 vai ter um monumento ali, que a gente está construindo. O trecho 3, só para recapitular, é do entre a Ipiranga e o Inter. Ah, tá. O do anfiteatro é o da pista 2. de skate. O 1 é do gasômetro até a rótula, a rótula daquele monumento cuias. ridículo ali. Sim, parece tem umas daquelas tetas, cuias né? ali no Rótula meio. das Cuias. Que pra mim tinha que ter alguma outra coisa aí, podia botar um... Enfim. Sabe para mim, sabe o que tinha para mim? O laçador. Certo. Laçador E tinha. uma vez eu fui com o Schirmer no Ministério Público e o próprio promotor-chefe, lá falando o nome agora, falou, tinha que tirar isso aqui, cara. E daí tava bem na época que estavam reformando o laçador. Só que a família tinha lá um acordo para fazer a reforma e eu acho que ela gosta do local e daí... Pensou um laçador a cavalo ali? Ou um outro monumento de qualidade semelhante, né? Podemos pensar alguma coisa. Mas no caso, então o trecho 1 é até aquele monumento ridículo. Daí do trecho 2 é do anfiteatro e o trecho 3 é depois do dilúvio até o Inter. E no trecho 3 tem ali várias quadras esportivas, tem a questão dos skates e tal. E chega um pedaço logo antes de chegar no Inter, que a orla diminui, ela fica basicamente pista de caminhada e Guaíba, uma diminuição ali. E ali a gente vai colocar um monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E vai ser um navio de 10 metros de comprimento por 5 metros de altura, que está sendo feito por um artista escolhido pela Secretaria de Cultura. E eu mandei as emendas para fazer o projeto e eu tinha consultado o cônsul e o Melo sobre a viabilidade, os dois deram acordo e tal. E aí, a princípio, ano que vem, aí, provavelmente até março, na data dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a ideia é de fazer a inauguração. Então vai ser uma coisa marcante para toda essa italianada que vem aqui para ver o Inter ou o Grêmio, vai ter um lugar a mais para tirar uma foto. Sim. É só uma foto? Sim, é só uma foto. Não, mas é mais uma foto aqui, mais uma foto ali, mais um restaurante aqui. E a cidade em evidência. E vai né? ficando, óbvio. Muito legal. Fica então já um spoiler para ti que vai vir em Porto Alegre, que não é da cidade, vai vir para cá no que vem. Se tu vir depois de março de 2024, passa ali no trecho 3 da aula que vai ter um monumento em homenagem à imigração italiana. Tem uma dica para ti. Sobre, do ponto de vista do turismo também. Eu fui recentemente para Buenos Aires. E se tu for parar a pensar, a cidade ela tem muitas semelhanças da qualidade dos prédios históricos. Tá? Sim. Lá os prédios são mais altos e lá não tem dificuldade de respirar. Então, algo que acabou acontecendo aqui em Porto Alegre, ideologicamente foram contra o desenvolvimento da cidade e nós tínhamos prédios altos aqui, fomos proibidos de fazer prédios mais altos depois e tal, beleza, enfim, é uma realidade. Mas eu estava conversando com o Schirmer naquele dia que nós fomos aí na Voluntários, né? Na Voluntários, e a cidade hoje, o centro de Porto Alegre, ele é uma rodoviária a céu aberto. Nós temos, se não me engano, pelo que falou o César Schirmer, 17 pontos de paradas. Tem debaixo do Centro Popular, tem na Soga do Filho, tem na frente da... Cairu. Aí tem ali na questão do mercado público, tem do lado também da prefeitura, tem vários pontos. Né? E daí tem a rodoviária, e tem o próprio trem, entendeu? E tem o trem ali também. E também tem o pessoal que vem de Alvorada, vem de Viamão, que fica ali naquela região. Também na Voluntários, também naquela região. Catamarã também, que vem do mercado público. Muitos pontos. E isso gera um grande fluxo de pessoas. E esse é o grande, como se fosse atrativo do centro. Só que também tem o efeito colateral disso. É que o centro todo de Porto Alegre parece uma grande rodoviária. Né? Então, qualquer alteração que venha mexer nisso, vai alterar como se fosse a fisionomia da cidade. Por outro lado, não tem como se esperar que nós tenhamos um centro de Buenos Aires, no centro de Porto Alegre, se nós não mexermos na questão também desse fluxo de pessoas que acaba frequentando Porto Alegre. Então, é como se fosse uma escolha econômica. O que nós queremos? Nós queremos uma coisa mais turística, mais cinematográfica,
para o centro de Porto Alegre, que é uma opção válida, ou nós queremos um centro vivo, cheio de pessoas que buscam o centro de Porto Alegre para buscar os seus serviços, o seu comércio e tal, para buscar os seus produtos que são diferenciados. Então, não é uma dica, não é, enfim, tá porque a gente está no podcast, mas é meio que uma constatação. Qualquer alteração, e eu sinto que o centro de Porto Alegre ele é feio, ele está feio hoje. Sim. E embora tenha essa postura da prefeitura de fazer a reforma e está se reformando a questão do quadrilátero central, mas a questão de o alto fluxo de pessoas se dá pela essa descentralização das rodoviárias ou das paradas do centro de Porto Alegre. Vamos alterar para deixar mais isso? Sim, podemos fazer, mas o fluxo de pessoas faz com que nós tenhamos um centro com uma característica. Para mudar e transformá-la em mais cinematográfica, nós temos que tirar as pessoas dali, né? Esse grande fluxo de pessoas que tem ali. E talvez a gente vá mudar, vai ficar mais bonito, Sim. mas vai matar economicamente. Então, como é que se pesa isso? Eu não sei responder, mas eu queria colocar essa divagação, porque eu acho que é importante levar em consideração, porque qualquer reforma gera soluções, mas também gera novas dores. O ônus e o bônus, não é? E acaba sendo um problema que tem que saber como é que se pretende equacionar. Eu, como comerciante, né, no centro de Porto Alegre, eu acho que a gente está numa decadência econômica, né? E que tá ali, o centro tem um prazo de validade para os comerciantes, né, na minha perspectiva. Isso aí seria abrir um outro episódio para falar de várias coisas, mas não tem um culpado. Tem vários fatores, Mas aqui desde tem a uma outra coisa pandemia. interessante sobre isso, tá? Que eu tenho um jogo que eu jogo que é o Ascensão e Queda de Impérios. E se tu for parar para pensar, todo império na história da humanidade, ele iniciou, ascendeu, chegou num auge e teve decadência. Se tu for parar para pensar, os bairros também são assim. Tu tem um início, uma ascensão, eles têm um auge e depois eles decaem. Tem várias razões para isso. O meu IPTU, quando ele começa a ficar como se fosse um bairro mais top, ele começa a aumentar, e as pessoas que vão para aquele bairro são pessoas de maior poder aquisitivo, só que chega um momento que os herdeiros dessas pessoas, herdam as casas, não conseguem manter no mesmo padrão que os pais que tinham uma pujança econômica maior. Então o bairro começa aos poucos a degradar, e daqui a pouco ele entra numa decadência, e isso, se for para pensar, voluntários foi isso. O centro de Porto Alegre, ele era ele era o local dos ricos de Porto Alegre. E as pessoas, com a decadência, começaram a buscar novos bairros. Daí começaram a criar moinhos, começaram a criar floresta, não sei o que e tal. E o próprio Floresta, quando distrito, passou por um auge já. E o que a prefeitura está tentando fazer? Está tentando revitalizar, tentando trazer de volta isso. Só que está lutando contra o movimento natural. É difícil fazer isso. Se fosse fácil, todos os bairros seriam bons. Sim. E mesmo aqueles que já foram bons no passado. Então é uma complexidade difícil de conseguir consertar, mas a prefeitura está tentando isso, eu tenho sido testemunha. Muito legal essa pegada do quarto distrito, né? Porque a gente antes, vou jogar um pouquinho para trás, a gente tinha o que de festa à noite? A região da Padre Chagas ali, que é um pessoal um pouco de um público mais classe média alta, e tinha Cidade Baixa, que era mais tipo pessoal povão, alternativo de tudo quanto é classe, tudo quanto é jeito, enfim. Agora a gente também já tem o quarto distrito, né? E tem regiões que estão começando a ter uns barzinhos, tem ali perto Rio Branco, perto da Mostardeiro ali, não é? É, naquela região ali também que tem o pessoal na rua. Ele tem 207 alvarás expedidos ali, entre bares, restaurantes. Já tem uma briga minha lá com 2 bares lá, que é o Pito e o Aguante. Pois esses 2 bares aí, eles infernizam a vida do cidadão lá. E lá é um bairro, é residencial, mas ele está com essa mutação. Ele está começando a se tornar um bairro boêmio. Então tem uma luta ali entre moradores e esses 2 bares. Eu tenho tentado separar o joio do trigo ali na briga. Não é todos os empreendedores. A maioria dos empreendedores são bons. Sim. Não são 2 que estão dando problema, né? Que a 0 Hora já veio para cima e tal, não. É que daí é os moradores contra os frequentadores do bar, tal. Não. São 2. Enfim, mas tem outros lugares. Tu pega na Cis Brasil ali, tem um corredor de bares. Tem outros tantos lugares aí da cidade. Tem aqui na Zona Sul, ali perto da Assunção, ali também tem um novo cordão também de bares, enfim. Essa facilitação do alvará aqui em Porto Alegre está dando esse boom aí no crescimento de empreendimento aqui. Aproveitando a questão de alvará, teve alguma coisa também, não estou totalmente por dentro do assunto, então não consigo falar com propriedade, mas foi alterada essa questão de alvará para ter licença só até meia-noite, né?
A gente tem 99,9% dos bares em Porto Alegre fechando meia-noite, a vida noturna encerrando cedo, né? Isso é uma aí crítica foi uma que eu coisa tenho. planejada já ou tá decorrendo? Não? Que questão de alvará é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que trata, né? A gente pode tentar fazer alguma alteração, mas é que também existe um outro problema, tá? Que eu também critico, mas daí é uma questão de lei estadual, que é depois da tragédia da Botkiss, os deputados estaduais, para dar uma resposta para o problema, alteraram a questão da legislação sobre caso noturno. E existe uma diferença muito grande entre a legislação de casa noturna para bar. Só que é muito comum o empreendedor iniciar como bar E se tornar... e não se tornar, mas utilizar a licença de bar para atuar como casa noturna. Então acontece muitas vezes da fiscalização, e daí eu discordo, mas é que é uma questão de cumprir a lei. Sim. O fiscal vai lá e olha e fala, isso aqui está funcionando como casa noturna, não como bar. E daí, óbvio que acaba tendo toda a repercussão negativa, inclusive para o governo, por fazer a fiscalização. Só que, por outro lado, se o fiscal constata que uma casa está trabalhando como casa noturna e ele tinha fiscalização, ele tinha alvará para bar, caso ele não atue e dê uma tragédia, a culpa é dele. Então o fiscal atua e é isso aí. Então temos que mexer na legislação, acho que sim, só que isso hoje é uma legislação o Plano de Proteção e Combate a Incêndio é uma legislação estadual. E daí, para mexer no enquadramento de casa noturna e de bar, não depende somente do município. É uma questão que é relevante, só que, enfim, todo o trauma que nós passamos na questão da Botkiss, os deputados não querem nem mexer nisso, para não precisar, não se indispor e tal, com as vítimas da família e tal, a família. Bom, vamos lá, aqui é um papo informal, né? Não tá, a questão é a seguinte, ó. Tu vai lá, tu tem um filho, ou tu mesmo já morou, eu morei, o filho vai morar em Sydney, na Austrália. Lá tu não pode nem, se tu vai comprar uma bebida alcoólica, tu não pode nem sair, ela tem que ir empacotada, tu pode só beber em determinados locais. Então aqui em Porto Alegre, assim, as pessoas querem levar uma caixa JBL, querem levar uma grade de cerveja, um isopor e beber na frente da tua casa, tocando som no 12. Porto Alegre está um pouco desregrado na situação. Pouco não, está desregrado na situação. Nós queremos a boa convivência na cidade, que tem um regramento. Daí é o seguinte, eu vou lá, eu alugo uma sala lá onde é que tu mora? Eu moro no centro. Qual a rua que tu mora? Lá. Eu vou na frente da tua casa, alugo uma sala de 30 metros quadrados, começo a vender kit... Num buraco ali. Num buraco, cerveja, para fora. Aí aglomera 500, 700 pessoas na frente da tua casa, o cara não tem um banheiro, ou se tiver um banheiro é unissex, para 700 pessoas, os caras começam a fazer as necessidades na frente da tua casa, começam a fazer algazarra, vem o problema do tráfico de drogas. Então, garrafa quebrando, briga, sujeira, descarte irregular. Então, esse problema, por exemplo, nesses dois bairros que eu falei no Rio Branco, está acontecendo, que é o Pito e o Aguante. Dou até os nomes, eu falei em todas as reportagens. Então é o seguinte, está faltando um regramento por parte da Prefeitura, na minha modesta avaliação. Falei com a Annelise Tegleder, que é a promotora de meio ambiente do Ministério Público, que falta uma legislação mais severa do ponto de vista de Porto Alegre poder não só autuar, como fechar permanentemente alguns locais de Porto Alegre que não se estiverem adequado a uma regra de convivência. Tá? Nós não queremos que as pessoas não tenham onde se divertir. A gente quer que tenha locais que tenham regras. Por exemplo, o seguinte, eu dei o exemplo de Sydney, mas talvez em outros lugares do mundo também, acho que Sydney, tu vai em Londres, tu vai em Barcelona, tu vai em Madrid, tu pode fazer o que tu quiser, dentro de um ambiente com acústica adequada. Tá? Tu pega diversos bairros da Cidade Baixa, tu vai num Pedrini da vida, tu vai no Socomes nem existe mais, no Pinguim, da porta para dentro, para mim tu pode operar até 24 horas. Sim. Porque tu tem ali, tu tá preparado para te receber uma estrutura, da né? porta para dentro. Tá? Então, é complicado. E, infelizmente, tem pessoas que não têm o bom senso. Poxa, lá no Rio Branco, tem o cara que quer estudar, a menina que quer estudar, tem o autista, tem o velhinho, e o trabalhador tem o trabalhador que tem que acordar cedo. Então, poxa, bom senso é bom, né? O brabo do bom senso é que ele é muito relativo, né? É relativo. Aí tu confiar num bom senso geral, às vezes não. Uma vez o Coronel Ikeda falou, o bom senso entra sempre quando tu não quer usar a lei. Porque na real é isso, né? Porque o bom senso para o agente público é não usar a lei. Sim. Porque daí
que está na lei é o que está na lei. É o que tá, exato. Então, na verdade, o bom senso é fechar os olhos para a lei. Então, até para o pessoal que está assistindo ter um entendimento, porque às vezes comentários a gente vê, eu estou muito ativo nas redes sociais, eu vejo comentários de muita coisa, de vários vídeos, né? Então, o que, pelo que os vereadores comentaram aqui, Porto Alegre não está querendo extinguir a vida noturna, mas sim organizar para que a liberdade de um não prejudique a liberdade do outro, né? Exatamente. Então, seria essa questão de, tem essa questão de PPCI e tal, mas ainda assim a gente tem festas em Porto Alegre que tem todo alvará e que podem funcionar até às 6, né? Mas que é uma questão para o bem coletivo e não uma coisa às vezes para arrecadar ou cidade, ela é um condomínio, né? E o síndico é o prefeito e os vereadores são os conselheiros do síndico, né? Se fosse a equipe diretiva ali e tal. E sou a favor da liberdade, show de bola e tal. Só que dentro deste papel município, o prefeito ele é o síndico e nós somos os auxiliares do síndico, né? A gente dá o conselho, fala, vai por aqui, não vai por aqui, isso aqui tu não pode fazer e tal. E eu concordo que o mundo ideal seria um mundo sem essa, como se fosse essa burocracia. Mas também, por outro lado, nós estamos nesse papel, então alguma coisa a gente tem que fazer para ajudar a manter o ambiente saudável para todo mundo, né? Pega ali, por exemplo, Brasília, que eu tive a oportunidade de morar fora, é uma cidade zoneada, né? Tem os setores. Porto Alegre, o zoneamento é misto. Não tem, tu pode ter a farmácia, a casa noturna, o bar. Aqui em Porto Alegre pode ter tudo dentro de um bairro. Então também isso complica do ponto de vista que pode acontecer qualquer coisa. O teu bairro daqui a 10, 15 anos pode se transformar em algo que não é hoje. Então... E até tem uma questão sobre se transformar em algo que não é hoje. É interessante isso. Esses dias eu assisti uma palestra lá na PUC. Foi o primeiro diretor da IPTC, não lembro o nome dele, mas ele foi o primeiro diretor da IPTC. Ele falou, como é complexo esse negócio de zoneamento. Porque imagina que tu mora num bairro ermo, e na esquina da tua casa surge uma padaria. Ótimo, show de bola. Todo mundo gosta de padaria. E daí o carinha, dono da padaria, começa a crescer. Trabalha cedo, o dia inteiro, contrata gente, e ele compra a casinha do lado e começa a transformar no mercadinho. Ele compra o terreno de trás, começa a transformar num negócio um pouco maior. Quando vê, ele tem um mercado naquela quadra. E daí as pessoas que gostavam da padaria reclamam, porque agora tem um mercado ali enchendo o saco, um montão de gente entrando e saindo, e trânsito, e batida, e buzina, e não consegue estacionar. Então, tu não pode punir também o dono da padaria quando ele conseguir se transformar no mercado. Só que isso aí é uma coisa que demorou 10, 15, 20 anos, que é uma característica da cidade ser viva. A cidade viva muda a todo tempo. É dinâmica, né? Ela é dinâmica, então, também acontece isso, de a cidade ir mudando e daqui a pouco, tô atrapalhando meu trânsito aqui com tanto carro estacionado na frente dessa... E tem vários mercados nessa característica, sobre o pessoal Carbone ali na questão da Zona Sul. Tu tem do lado do próprio... do lado do Carrefour, tinha um mercadinho, acho que é Carbone também o nome? É Carbone. Que agora, cresceu um monte. E gera um problema de trânsito, não tinha onde estacionar e tal. Então é normal isso acontecer. Assim como algumas zonas também crescem, outras têm uma decaída, né? Eu lembro quando eu estava ali no início da adolescência, o Ipanema ali tinha os barzinhos, Ipanema tinha um movimento legal e tal. Não digo madrugada, eu digo noitezinha, assim, final de tarde, aqueles barzinhos, aquela coisa. E agora eu fui lá em Ipanema dar uma volta, que eu estou explorando Porto Alegre de moto agora para tudo quanto é lado, e fiquei até meio abatido assim, cara, que eu cheguei com uma energia de sentar, barzinho e tal, beira de Ipanema, e tá bem morta aquela região, e já foi muito forte lá, né? Então eu acredito que isso seja da questão dos ciclos naturais que vão acontecendo, que nem a Cidade Baixa já teve muito mais no auge, né? Isso agora pensar, por exemplo, a Cidade Baixa, ela começou, pelo que eu lembro, não sou tão velho assim, começou com o boêmio, né? Estourado. E daí as pessoas foram morar lá pela bagunça. E agora querem diminuir o ruído porque atrapalha, porque é um bairro de pessoas mais idosas. Que são aquelas pessoas que vieram. São as pessoas que foram. E daí tem essa questão da cidade ter... Ela mudou. Mas eu tenho uma divergência nisso. A questão do Rio Branco é igual a da Cidade Baixa, mais potencializada. O Rio Branco tem dois, dá um problema real para a população. Na Cidade Baixa também, só que é mais porque é maior. Mas também é pontual, não é um problema sistêmico. Tem ali uns 7, 8 que tem problema, que dão problema para a população que tem residência.
o resto trabalha bem. Então, eu acho que tem que ir em cima dos que não respeitam as regras da cidade. O resto, deixa trabalhar, trabalha bem. Não botar tudo no mesmo saco para indicar quem está fazendo certinho. Exatamente. Né? Mas enfim. Bom, é isso, pessoal. Falamos de várias regiões de Porto Alegre, como é que estão acontecendo essas mudanças, e acredito que até a pessoa que não conhece a cidade, vendo esse episódio, vai ficar curioso. Que monumento é aquele das coisas que os caras estão falando, que lugar que é ok, pesquisar e ver que a gente tem um monte de coisa boa. Até, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, a maior pista de skate da América Latina, não é? Na cidade de Porto Alegre. Então a gente tem várias coisas que às vezes não são comentadas, né, não são citadas, não são evidenciadas, mas para o pessoal que está lá fora é algo muito diferente, muito incrível. Para o porto-alegrense já é algo habitual, que nem passar ali na frente da pista e é só uma pista. Mas quero agradecer a presença de vocês aí hoje, para a gente ter trocado essa ideia sobre a cidade. Eu acredito que agregou bastante. Se vocês quiserem deixar uma reflexão... Queria te parabenizar, ele estava nervoso no início, estava suando aqui e tal. E o seguinte, eu ainda estou nervoso. Bastidores, tá? A gente tinha vindo para falar sobre as enchentes, só que o comandante da Guarda Civil, da Defesa Civil não pôde comparecer, porque justamente estamos passando pela questão da enchente. E na última hora teve que escutar que tema a gente vai falar, já que não vai falar de enchente, já que o comandante da Defesa Civil não vai poder participar. Daí veio aqui e tal, quando veio turismo e economia. Acabou que saiu bem bom. Sim. Falamos bastante coisa sobre turismo e economia e parabéns pelo trabalho. Esse que é o 2º episódio. E aqui do BravoCast, espero poder vir mais vezes e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, vereador Gessé. Obrigado, Rafael Bravo, pela oportunidade. Gessé todo dia lá na Câmara, né? Estamos juntos. A cidade está sendo transformada nesse governo. Em 3 anos nós diminuímos o imposto em 40 setores da economia, estamos fazendo a revitalização da Orla, nós estamos duplicando a Vicente Monteja, duplicando a Edgar Pires, uma parte da Edgar Pires de Castro, como eu disse anteriormente, mais asfalto nesse último ano do que nos últimos 5. A cidade está em transformação e nós fazemos parte dessa história. Tenho muito orgulho de ser vereador junto com o Gessé e outros tantos vereadores que têm enfrentado temas espinhosos, históricos, porque os problemas desse governo, o prefeito vai passar, virão outros prefeitos e prefeitas, mas o atual prefeito tem enfrentado problemas históricos e tem exatamente revitalizado a cidade com orçamento que tem, sem ajuda, infelizmente, do governo federal, que a gente gostaria muito de ter ajuda do governo federal, mas aquilo que a Prefeitura de Porto Alegre pode fazer, nós estamos fazendo para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Então, tenho muito orgulho de ser vereador e espero, Gessé, que os outros próximos vereadores que vierem depois de nós também tenham essa mentalidade, fazer muita parceria público-privado, baixar imposto e promover o desenvolvimento da cidade olhando para as pessoas com desenvolvimento social, porque com desenvolvimento econômico, tu também investe em proteção social, na assistência daqueles que mais precisam na cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E espero estar outras vezes também, como eu disse, também com bom convívio e boas regras para o bom convívio na cidade de Porto Alegre. Show de bola. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dos vereadores. Vocês podem estar acompanhando lá o trabalho deles. Eles sempre fazem vídeos mostrando o seu trabalho e os seus resultados aí dos projetos. Pessoal, então, novamente, muito obrigado e encerramos aqui. Tamo junto. Tamo junto. Um dia de gravação. Valeu, querido.